Boa tarde, pessoal. Nós vamos para a aula 5 sobre pronomes pessoais, parte 2. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Antes da aula, como sempre, as instruções. Anote no seu caderno as principais informações para que você possa fazer a atividade depois. Se mesmo depois de assistir a aula você ficar com dúvidas, me mande um e-mail ou me converse comigo pelo Classroom para eu poder te ajudar. Com essa aula, nós temos os seguintes objetivos: compreender o que são os pronomes pessoais, compreender os usos dos pronomes pessoais de caso reto e ver exemplos dos usos dos pronomes pessoais. Como muita gente ficou com dúvida na aula anterior, nós vamos retomar então os pronomes pessoais de caso reto nessa aula. Antes de falar dos pronomes, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, a estrutura da frase no português. Então, em língua portuguesa, quando a gente fala ou escreve, geralmente nós usamos os seguintes termos: o sujeito, o verbo e um predicado. Pode ter exceções, mas geralmente é assim que nós falamos ou escrevemos. O que vai ser o sujeito? Vai ser aquele que realiza ou sofre uma ação descrita pelo verbo. Então, o sujeito pode ser uma pessoa, uma cadeira, um objeto, um animal, qualquer coisa que está realizando ou sofrendo a ação do verbo. Então, o que vai ser um verbo? Ele vai descrever uma ação realizada pelo sujeito ou sofrida pelo sujeito. E o predicado são os complementos do verbo, e às vezes o verbo sozinho não tem sentido completo e precisa dos complementos. Eu coloquei um exemplo aí para vocês. Marina visitou sua avó ontem. Qual a ação do verbo? Visitar, certo? Quem visitou a avó? Marina. A Marina realizou a ação do verbo, por isso ela é o sujeito. Se eu dissesse Marina visitou e tivesse parado a frase aí, não teria sentido completo. Então é por isso que eu uso o complemento. Visitou quem? Sua avó ontem. Então, basicamente, na língua portuguesa, nós vamos ter essa estrutura, essas palavras com essas funções. Ok? Para entender os pronomes pessoais, nós vamos ter que nos deter a uma função da frase que é a de sujeito. Então, quem vai ser o sujeito? É aquele que recebe ou realiza a ação que é expressa pelo verbo. Existe uma exceção, mas basicamente não existe frase sem sujeito. Tem que ter alguém que vai realizar ou sofrer a ação do verbo. Bom, e quais termos podem fazer essa função de sujeito na frase? Nós podemos ter os substantivos, que nós vimos anteriormente, o substantivo simples, composto, determinado, próprio. Geralmente é o substantivo que vai ser o sujeito, mas o sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Então, por exemplo, Elizabeth é a rainha da Inglaterra. Quem é a rainha? Elizabeth. Então, aqui nós temos um substantivo próprio, o nome Elizabeth, que recebe a função de sujeito, porque é ela que é a rainha. Mas nós podemos trocar esse substantivo próprio por um pronome pessoal reto. Em vez de dizer Elizabeth, nós podemos dizer ela é a rainha da Inglaterra. Ela continua sendo sujeito, mas agora, em vez de usar um substantivo, eu estou usando um pronome pessoal do caso reto. Então, agora nós chegamos finalmente no pronome pessoal reto. Nós temos aí uma lista. São 6 pessoas no português. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E cada uma dessas pessoas vai ter um pronome pessoal que vai identificá-las. Então, a primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa, tu, terceira, ele ou ela. A primeira do plural, nós, a segunda, vós, e a terceira, eles ou elas. Então, aí nós temos 2, 4, 6, 8 pronomes pessoais que nós podemos usar nas frases. Toda vez que eu usar um desses pronomes, eu estou usando um pronome pessoal, do caso reto, na função de sujeito. Qual é a função do pronome pessoal? Para que ele serve? Ele vai substituir, retomar ou se referir a um substantivo. Então, quando a gente achar um pronome pessoal do caso reto, antes dele deve ter algum substantivo a que ele está se referindo. Vamos ver uns exemplos. Marina e Marcos são irmãos.
aqui nós temos uma frase. Quem são irmãos? Quem recebe a ação de ser irmão? Marina e Marcos. Marina e Marcos se amam. Quem faz essa ação de se amar? Marina e Marcos. Então, Marina e Marcos, nas duas frases, são sujeitos. Mas nós podemos substituir esses substantivos por um pronome para a frase não ficar muito repetitiva. Por exemplo, Marina e Marcos são irmãos. E agora, em vez de eu repetir o nome, eu coloco um pronome pessoal do caso reto. Eles se amam. Então, o pronome serve para isso. Substituir um substantivo que estava antes, retomar ou se referir a ele. Deu para entender? Vamos ver agora um exemplo de uma atividade para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer com o pronome pessoal do caso reto. Então, tem aí, preencha as lacunas com um pronome pessoal do caso reto. Então, você vai ter que ver ali na lista de pronomes quais se encaixam na frase. Então, eu tenho lá, letra A, fizeram cachorro quente ontem. Qual o pronome que cabe ali? Pronome eles. Eles fizeram cachorro quente ontem, certo? Letra B, eu e você vamos ao cinema amanhã. Não podemos nos atrasar. Qual desses pronomes que estão na lista que cabem na frase? Eu e você vamos ao cinema amanhã. Nós não podemos nos atrasar. Então, o pronome pessoal do caso reto serve para isso, para substituir um substantivo que estava antes ou fazer referência a ele, ok? Agora, se você prestou atenção na aula e entendeu o que eu quis dizer com os exemplos e o que é o pronome pessoal de caso reto, faça a atividade 5 que eu vou postar no Classroom mais tarde, certo? Se você ainda ficou com dúvidas, não entendeu direito a matéria, me manda um e-mail ou me pergunta lá no Classroom que eu vou dar um jeito de tentar te explicar de outra forma, certo? Por hoje é isso, até mais, tchau!